No vídeo de hoje vamos falar sobre Conclave, um filme que está indicado ao Oscar de melhor filme, que sinceramente tem uma sinopse muito ruim. Porque quem é que realmente ia querer assistir um filme que a sinopse é basicamente o Papa morreu e aí vários cardeais se juntam para poder votar em quem é o novo Papa? Pois bem, mas Conclave é muito mais legal com isso, porque na verdade é uma verdadeira fofoca entre os papas, que deixa a gente fisgado até o último momento para saber todos os podres daqueles cardeais que estão ali concorrendo. Eu assisti e o filme, sinceramente, me deixou com reflexões super interessantes. Então eu vou compartilhar com vocês aqui minhas impressões e falar um pouquinho também das críticas que eu vi por aí. Bem, se você não me conhece, oi, eu sou Carolina, eu falo sobre livros, filmes e séries aqui no meu canal e também um pouquinho de cultura pop. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue. Sem falar que essa jornada pro Oscar eu tô fazendo vídeo sobre todos os filmes indicados a melhor filme, além de outros também que eu acho que poderiam ter sido indicados. E antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês... Você quer pedir? Peça aqui. E antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem uma curtida, um comentário, compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Canal pequeno precisa de apoio das pessoas, então por favor não deixa de se inscrever, de curtir, de comentar. Fala aí embaixo o que você achou sobre o filme, ou se você quer ver o filme. Se você discorda de alguma coisa que eu falei, mas por favor sempre vem com paz e amor no coração. Eu não gosto dessa ideia de deixar ódio no meio das redes sociais, então parou por aí. E não esquece de dar uma olhadinha na descrição do vídeo, porque tem várias formas que você pode estar ajudando o canal, além de estar fazendo todo esse engajamento aqui, como por exemplo, conhecer um pouquinho da minha lojinha de t-shirts. Eu tô usando uma blusinha aqui, não sei se dá pra ver daí, que é uma blusinha inclusive com vinho, tem tudo a ver com a Igreja Católica. Mas essa marca é uma marca de t-shirts pra leitores e pessoas que gostam de filmes e séries e Taylor Swift. Então se você quiser dar uma olhadinha lá, as blusinhas são todas de algodão e é aquele algodão levezinho, que é ótimo pra quem mora aqui no Brasil, porque no caso, calor da zorra e todo mundo precisa ficar com um lookinho confortável, lindo, e minhas t-shirts com certeza vão conseguir trazer isso pra você. Além disso, a gente tem uma variedade muito grande de tamanhos, então não deixa de dar uma olhadinha e também conferir meu clube de assinaturas no Catarse, onde eu tenho um clube de livro, um clube de filmes, enfim, tem várias outras coisas que você pode fazer pra me ajudar, tem o link da Amazon, qualquer coisa que você compre na Amazon, até seu sabonete se você quiser comprar, se você comprar pelo meu link, você me dá uma comissão e você não paga nada mais por isso. Então, se você puder ajudar, não deixe de ajudar e vamos logo para o vídeo. E a atuação de Voldemort tá incrível aqui. Então eu vi em alguns vídeos aqui no YouTube de católicos dizendo que as pessoas não deveriam nem assistir esse filme. Todos em algum momento vão muito contra a essência moral deles mesmos. A gente tem aqui muitas músicas de muita tensão. Bem, o filme começa com a morte desse papa e o cardeal Lawrence, que é o Voldemort, ou melhor, Ralph Fiennes, ele junta vários cardeais para poder escolher qual seria o próximo papa. Enquanto eles estão ali cercados nos corredores do Vaticano para fazer esse conclave, que é essa votação, a gente acaba descobrindo uma série de segredos profundos que podem abalar a própria fundação da igreja. Em resumo, é uma grande fofoca sobre os futuros papas e o que cada um deles faria para poder se tornar o próximo papa. Uma verdadeira trama política disfarçada de religião católica, com discussões de quem merece representar Deus. O filme é baseado no livro de Robert Harris, que inclusive teve a permissão do Vaticano para ir ao Vaticano e pesquisar mais sobre, o que torna o filme muito realista, em termos de cenário e de todo o contexto que ele traz. O filme é dirigido por Edward Berger, um diretor e roteirista suíço, que acabou ficando muito famoso por conta do seu filme de 2022, Nada de Novo no Front, que rendeu a ele um Oscar de melhor filme internacional em 2023. Lawrence, o Voldemort, ele é esse decano, ou seja, ele é o responsável por convocar e presidir esse conclave, que é essa votação para o novo papa. Além disso, ele é considerado o primus inter pares. Não tô falando isso certo, com certeza não tô falando. Mas enfim, basicamente ele é o primeiro entre os iguais dele. Então ele tá ali na posição de líder, mas ele não tem mais poder do que ninguém. Ele só tá ali para poder representar meio que aquela galera para poder fazer a votação. E o negócio é que esse decano, ele tá passando por uma crise de fé muito grande. Ele meio que perdeu a crença na religião, na igreja católica. Ele tem lá suas dúvidas, talvez com Deus também, e a gente vai acompanhar a história desse decano passando por esse conclave todo. Ele tá tão em crise que, inclusive, antes do Papa morrer, ele tinha pedido por sua resignação, mas que não foi concedida. E a atuação de Voldemort tá incrível aqui. Ele tá o tempo todo em um dilema interno e a raiva contida dele é muito palpável. Ele tem algumas explosões de raiva física, que a gente vê ele tirando, assim, aquele chapeuzinho, eu não sei qual é o nome daquele negócio que fica ali atrás da cabeça.
Mas enfim, aquele chapeuzinho assim, com raiva, ele dá umas explosões assim, uns tremelique, que ele dá pra ver que ele tá com tanta raiva dentro dele, mas ele tem que fazer esse papel mais contido ali na igreja, porque ele é o líder naquele momento, e a gente vê que ele só consegue expressar essa tensão, essa raiva, essa dúvida, essa crise que tá acontecendo dentro dele quando ele tá sozinho. E a atuação dele é, sem dúvidas, uma das melhores coisas que tem nesse filme. E como o filme é todo projetado com a sonoplastia, que inicialmente eu não tava entendendo o motivo, porque ela é feita pra gente ficar muito tensa e querer sair da cadeira e gritar: o que vocês querem que a gente descubra no final? Eu não tô entendendo o que é que tá acontecendo, pra onde você tá me levando. A gente tem aqui muitas músicas de muita tensão. A respiração dos personagens é muito alta. Os passos dos personagens são muito marcados. Tudo deixando a gente tão intrigado que no início eu realmente não tava entendendo o porquê daquilo tudo. Mas visto que é um filme sobre papas e quem é que vai ser o novo papa e os cardeais todos, talvez ele precisasse dessas músicas por trás pra tornar mais interessante, fazer a pessoa ficar mais presa ao filme. Eu, sinceramente, acho que não necessitava disso. Mas eu entendo que pra ficar mais comercial e chamar mais a atenção das pessoas e prender as pessoas pra querer assistir esse filme, que na verdade é quase que um thriller, eu achei que foi uma boa escolha até no final das contas. Bem, os coadjuvantes também são fantásticos. Inclusive, eu acho que não tinha nem como escolher um pra poder fazer uma indicação ao Oscar, porque todos são realmente incríveis. Todos entregam performances excepcionais e muito bem construídas. Isso tudo porque eles entregam bastante pra poder criar essa atmosfera de meio de guerra ali naquela votação dos cardeais, que são basicamente liberais contra conservadores. A gente tem esse grupo de liberais, que é essa panelinha que a gente vai acompanhar o filme todo, que são basicamente cardeais que nenhum deles quer ser o próximo papa, mas alguns deles vão acabar se sacrificando para se colocar nessa votação e talvez virar o novo papa, porque eles precisam combater esses inimigos deles mais conservadores. Então aqui nessa panelinha dos liberais a gente tem o Lawrence, que é o Voldemort, o Bellini, que é o Stanley Tucci, que inclusive está incrível, eu acho que tudo que esse homem faz, ele tá incrível. Um outro cardeal chamado O'Malley e outros cardeais que não são tão importantes assim pro resto do filme. Mas basicamente esses três juntos, eles se juntam pra serem meio que os líderes dessa panelinha e depois meio que agrupar e resolver e discutir como que cada um vai conseguir convencer e ganhar votos do resto dos cardeais que estão aí pra poder fazer essa votação e conseguir fazer com que as pessoas votem nesse escolhido da panelinha liberal. Mas a gente tem três grandes inimigos, três grandes cardeais muito populares que provavelmente vão ter mais votos do que os liberais. Então a gente vê eles aí realmente como inimigos. Primeiro a gente tem o ADM, eu não sei se estou falando isso certo também, provavelmente, que seria o primeiro Papa Preto, o que seria bem interessante para os liberais. O problema é que na verdade ele traz um discurso muito conservador, o que torna ele inimigo dessa panelinha. Temos também o Tremblay, que é um voto muito popular ali, que demonstra muito interesse em ser o próximo Papa, mas é tão conservador quanto os outros e por isso também é um novo inimigo aí dessa panelinha. Por mais que ele seja mais contido, vamos dizer assim, ele é mais disfarçado. Ele é mais político. Já o Tedesco, que é esse terceiro grande inimigo, é o mais conservador de todos. Inclusive, ele tem uma conversa com o Lawrence dizendo que acha que é um absurdo que eles não usam mais o latim. E aí ele usa meio que dessa conversa pra falar que basicamente dar muita liberdade acaba causando muito caos. Então, ele não é muito fã de dar liberdades pras pessoas. O que ninguém esperava era a chegada do cardeal Benedictis. Esse é um cardeal mexicano que já fez missões curiosas, como por exemplo para o Afeganistão, e mais curioso ainda, ele na verdade chega assim no último minuto para o conclave, porque ele foi apontado pelo Papa, que foi de arrasta para cima, de uma forma secreta, ninguém estava sabendo sobre, mas é tudo confirmado e ele acaba entrando ali para aquela votação. Um negócio que assim que ele chega, a gente já percebe que ele vai ter um grande papel ali para fazer um rebuliço no conclave, que é basicamente um jogo. E mais legal do que o próprio personagem, que é extremamente intrigante, é que o ator, o Carlos Diaz, também acho que fala assim, na verdade ele é um arquiteto mexicano que decidiu dar a chance para esse sonho que ele tinha de atuar, e aí o primeiro papel que ele conseguiu foi esse, em Conclave, atuando ao lado de Ralph Fiennes, assim, que coisa chata. E é realmente incrível de ver ele fazendo isso, porque ele entendeu muito a essência do personagem, e a atuação dele é incrível. É realmente muito difícil de acreditar que essa é a primeira atuação dele, porque eu achei que ele foi incrível. Eu amo a escolha do filme de mostrar pra gente os contrastes muito fortes na relação daqueles cardeais. Como, por exemplo, o Tedesco, que é esse mais conservador de todos, ele é o único que tá lá fumando um vapezinho, naquele pendrive. O Bellini, que é pra ser o mais liberal, mais bonzinho, o mais maravilhoso de todos, ele na verdade é o que mais duvida dos próprios amigos
amigos. E o Lawrence, que inicialmente fala tanto quanto ele não quer ser papa, acaba sendo um personagem bem ambicioso. Então eles querem que a gente entenda que o filme tem esses dois grandes polos bem diferentes, tentando decidir quem é que vai representar Deus, mas que essa representação toda já é falida desde o início, que a gente está procurando para uma pessoa representar o divino, sendo que todos são humanos, todos são imperfeitos, todos em algum momento vão muito contra a essência moral deles mesmos. Outro detalhe que eu achei muito legal e que muita gente ficou falando sobre, tentando entender, foi a metáfora que tem com as tartarugas. O Lawrence conta pra gente que o Papa antigo adorava ficar observando as tartarugas, mas que frequentemente elas fugiam e eram atropeladas. No final do filme, a gente vê um cardeal que vai se tornar o novo Papa, ele só ainda não se tornou e não sabe disso, ele tá ali também observando as tartarugas. E isso pode ser uma metáfora para a Igreja Católica e das pessoas que lá dentro têm uma visão diferente, querendo sair desse padrão, mas que muitas vezes são esmagadas ao tentar. E o que leva a gente a ficar se perguntando depois, será que a chegada desse novo Papa, as ideias que ele tem também de querer ser mais liberal, será que elas poderiam ser acolhidas e respeitadas pela Igreja? Além disso, na Bíblia, a tartaruga não é só um animal. Ela também simboliza as pombas, que eram utilizadas para expiação do pecado, o que conecta ainda mais com essa ideia de purificação dentro da Igreja. As tartarugas também podem ser meio que uma representação de paciência e perseverança. Outra coisa que eu amei muito no filme foi o final. Então, eu já dei meio que um spoiler agora, e se você não quiser mais ver spoilers, obrigado por assistir esse vídeo, mas pode estar saindo. Não esquece de engajar tudo direitinho, como eu já falei, e até o próximo vídeo. Mas quem quiser saber, já viu o filme, vamos falar sobre esse final aí. Porque o final foi muito legal, porque ele traz talvez uma ideia do progresso que a Igreja pode ter a partir desse novo Papa. Quando a gente vê as feiras saindo e rindo, é quase que uma visão de como a Igreja poderia ser a partir daí. O quanto ela poderia progredir se ouvisse mais as mulheres. Afinal de contas, o primeiro discurso do novo Papa, que ainda não era o novo Papa, é uma oração. E nessa oração ele agradece não só a comida e a Deus, mas ele agradece as mãos que fizeram essas comidas, que são as freiras, que normalmente ninguém nunca comentava sobre elas. Inclusive todos os cardeais ficam chocados, porque as freiras, as irmãs, elas normalmente são vistas como invisíveis e silenciadas ali na igreja. Esse momento de inclusão, ainda que pareça pequeno, ele foi muito importante para o filme. Outra coisa legal do final também é que a gente não consegue ver em quem o Lawrence votou na última votação do conclave, sendo que em todas as outras sempre aparece ele escrevendo em quem ele tá votando, mas na última a gente não sabe em quem de fato ele votou, o que faz a gente ficar pensando, será que a ambição dele foi maior ou não? Será que ele votou nele mesmo? Então eu gosto muito disso. Bem, sobre críticas, eu vi algumas críticas aqui no YouTube e em sites de pessoas da Igreja Católica falando sobre e dizendo que esse filme é basicamente um desrespeito com a igreja. Por exemplo, eles falam que toda essa quebra do selo papal lá no quarto, que eles quebram, isso nunca poderia acontecer num processo real. Alguns vídeos de padres que eu vi falaram até que a escolha do papa intersexual seria uma semente revolucionária e completamente anticatólica, além de afirmarem que a votação nunca tem contato algum com o exterior. O que no filme a gente vê que na verdade não é bem assim, que tem esses furos, que sim, o Lawrence ele acaba recebendo informações sobre os cardeais que ele não deveria ter, ele acaba recebendo algumas informações do que está acontecendo ali fora do Vaticano e que isso nunca aconteceria na vida real. Então eu vi em alguns vídeos aqui no YouTube de católicos dizendo que as pessoas não deveriam nem assistir esse filme, o que sinceramente é uma visão bem fechada sobre o que o filme está tentando representar. E na verdade mostra pra gente que foi uma ideia maravilhosa de escolherem falar dessa discussão política através da Igreja Católica. Eles realmente conseguiram mostrar pra gente que foi uma ótima escolha mesmo. E pra finalizar, essa é uma das coisas que eu mais amo no filme, porque a gente vai descobrindo ao longo do filme que alguns cardeais eles deveriam ser completamente ilegíveis, porque a gente vai descobrindo alguns escândalos deles. Se a gente parar pra pensar, o primeiro que acaba sendo mal visto é por conta de um escândalo sexual. O segundo que acaba sendo mal visto é por conta de um escândalo financeiro, de corrupção. E o terceiro, que talvez fosse mal visto se fosse a público, é todo o caso do Papa ser intersexual, que falaria um pouco de questões de gênero, puxando até talvez se alguém quisesse comentar sobre sexualidade. O que é muito interessante de pensar que são temas que a Igreja Católica tá sempre tentando fugir e abafar. Então é isso, eu amei o filme, adorei assistir ele, achei que foi um thriller super interessante, eu fiquei alimentada por aquele suspense até o final, e tá pra mim um dos melhores da concorrência desse ano. Eu ainda acho que Ainda Estou Aqui é o melhor de todos e que deveria ganhar o Oscar, mas se Conclave ganhar, eu juro que eu não vou ficar tão triste assim. Inclusive, se você quiser, como eu disse aqui no canal, eu já tô fazendo vários vídeos sobre os filmes que estão indicados a melhor filme e outros filmes também, então vou deixar a playlist aqui desses filmes, não
deixa de dar uma olhadinha, de dar uma curtida no vídeo, de deixar um comentário, de compartilhar, de olhar a descrição pra ver como você pode ajudar mais o canal. E é isso, eu espero que a gente se encontre no próximo vídeo. Diabo. Isso, vai bem. E antes de começar o vídeo, eu vou pedir... Mãe, por que toda hora que eu vou gravar você fica